Primeiramente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui agora para a gente apresentar essa aula, que são os 5 pilares de uma PS que funciona. Então, eu vou usar toda essa a experiência que eu tenho aqui nos últimos anos, né, o que a gente tem de conhecimento científico, né, de evidência científica, para trazer pontos e aspectos do trabalho na PS que são fundamentais para qualquer pessoa que estiver trabalhando na PS, seja médico, MFC, já que já tem uma bagagem outras categorias profissionais também que precisam ter essa noção, tá? Então, eu vou começar agora com vocês, falando um pouco desses pilares, tá? Mas antes eu queria só me apresentar. Muitos de vocês me conhecem pela página, né? Mas, então, meu nome é Wesley, eu sou médico de família e comunidade. Eu fiz a minha universidade, né, a faculdade aqui em Brasília, na UNB, e depois eu fui fazer a especialização em MFC, aqui na Escola de Saúde, na Escola Superior de Ciência da Saúde, na ESCS. Sou atualmente preceptor do programa de residência de Medicina de Família e Comunidade, né? E também sou professor da Faculdade de Medicina do CEUB, que é uma faculdade também aqui em Brasília, tá, pessoal? Além disso, eu também estou agora na preceptoria do internato e também na preceptoria do internato de saúde coletiva. Então, são algumas funções que eu assumi aí nos últimos tempos, tá? Então, trazendo então toda essa experiência aqui para vocês também, tá? E começando direto ao ponto, gente, uma coisa que eu queria destacar, um dos primeiros pilares, né? Eu quero já falar direto aqui mesmo, um dos primeiros pilares para a gente fazer um bom trabalho na PS é o quê? Reconhecer o papel da PS. Mas o Wesley, que isso? Você está me falando então que um dos pilares é saber o nosso papel? E é exatamente isso mesmo. Apesar de ser óbvio, às vezes a gente cai, né, no trabalho dentro da atenção primária sem saber exatamente o que que a gente tem que fazer. Às vezes a gente entra com a mentalidade, não, eu tenho que atender aqui paciente, atendo 10 ali, pronto, acabou, e é isso. Então, meu trabalho é esse. Não é isso, gente. Se a gente quiser fazer um bom trabalho na atenção primária, a gente tem que entender exatamente a dinâmica e nossas atribuições, tá bom? Então, para a gente começar aqui, eu até coloquei uma definição, né, para a gente introduzir aqui o assunto, que seria o que seria a APS, né, de fato. A, a Alma Ata, que foi uma conferência internacional extremamente famosa, porque trouxe esse conceito de atenção primária para o mundo, né? Em 1978, ele fala o seguinte: o que ele fala de APS? São cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, tá? Então, assim, é importante falar que, gente, aqui é tudo baseado em evidência mesmo, tá? Então, tem uso de tecnologias leves aí dentro da atenção primária, tem baseado em estudos e socialmente aceitáveis, né? Então, não adianta nada eu propor algo que seja cientificamente comprovado, mas que também não dialogue com a realidade da comunidade, né? E que seja ao alcance universal de indivíduos e famílias, certo? Então, esse é um ponto importantíssimo para a gente entender o trabalho na PS. Mas, Wesley, tá, você me falou disso, mas eu queria entender o que que a gente faz de fato, né? Então, quais as ações da APS? Então, a ação da APS é muito diversificada, vai desde a promoção e proteção de saúde até prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde. Poxa, Wesley, mas eu achei que era só preventivo que a gente coletava, só exame, o rastreio de câncer de mama e encaminhava. Não é assim. Então a gente atende de tudo, tá? Inclusive demandas espontâneas, demandas agudas, né, de saúde. E aí essa diversificação da demanda é um marco da nosso trabalho na atenção primária, tá? Porque muitas vezes a pessoa, né, os profissionais de saúde, ou às vezes até o gerente mesmo não entende qual que é a atribuição da APS, né? E aí vai falar que é só consultas agendadas, né? Ah, vai atender 10 agendados e pronto, acabou. Demanda não atende, né? Mas a gente tem que saber que uma APS de alta eficácia, alta resolutividade, ela também vai atender demandas agendadas, mas também demandas espontâneas, por exemplo, tá? Então, resfriado, dengue, né? Quando tem a sazonalidade da dengue, da bronquiolite, a gente vai lidar com esses casos, bem como pacientes que são hipertensos, diabético, reabilitação, que seria no caso paciente que teve infarto, AVC, como que vai ser esse segmento depois, né? E também redução de danos, né? Prevenção quaternária e manutenção da saúde, né? Então a gente atua em todas as frentes. E é importante destacar, eu acho que esse número mágico, né? Acho que muita gente já ouviu falar desse número, que nossa resolutividade, né? Uma equipe de saúde da família,
na atenção primária bem treinada, junto com o médico ali também, e a equipe toda, resolvem por volta de 85% dos problemas de saúde da população sem a necessidade de ir a um serviço de emergência ou pronto-socorro, gente. Então, a gente é altamente resolutivo, ao contrário do que muitas pessoas acham, tá? Porque, inclusive, quando eu fui no processo de escolher por MFC, alguns professores meus falaram, pô, eu escolhi cirurgia porque eu era muito resolutivo, eu tirava ali, tirava vesícula, tirava apêndice quando tinha apendicite, né? Mas na APS também a gente é muito resolutivo, e esses números mostram, né? E são dados com base nas evidências, tá? 85% a gente resolve. E o Ministério da Saúde aponta que as unidades básicas ou centros de saúde, como são chamados, são capazes de dar solução à grande maioria dos casos, tá? E isso, entender, como eu falei, né, que o papel da APS ele passa por isso, mas também entender que ela é a porta de entrada para o sistema de saúde como um todo, né? Então, se a gente pensar que o SUS é um dos maiores programas de saúde do mundo, né, e a APS é a porta de entrada para um dos maiores programas de saúde do mundo, a gente tem ali um trabalho bastante desafiador, né? E a gente está aqui agora é para isso, é para a gente aprofundar, para a gente aprender mais, né? Para a gente ficar mais apto para lidar com esse dia a dia, que não é simples. E a APS, ela tem um papel também importante, papel de filtro, capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, né? Dos mais simples aos mais complexos. Então, ela tem até uma analogia que o pessoal também comenta, que seria assim, que a APS seria até como um cão de guarda, assim, né? Que ele fica ali na porta, organizando, né? Enfim, aquela demanda que chega primeiramente na APS. Então, ela vai ser a porta de entrada e a gente vai organizar. Ah, aqui eu vou resolver na APS. Não, aqui eu vou ter que encaminhar. E a gente vai organizando esse fluxo. Então, a gente tem um papel importantíssimo, tanto para garantir a saúde integral dos nossos pacientes, como também para ser uma base forte para o nosso sistema como um todo, né? Como gerenciador de recursos, né? Então, a gente tem que ter essa noção de rede. E essa imagem é muito emblemática. Eu até coloquei, eu fiz questão de colocar aqui para vocês por isso. Porque antigamente tinha esse conceito da pirâmide. Vocês já ouviram falar, gente? Porque assim, até às vezes na faculdade a gente vê alguma coisa assim, que existe a atenção básica, a média complexidade, que seria UPA, enfim, os ambulatórios, né? O hospital, a enfermaria, e a alta complexidade no topo dessa pirâmide, como se fosse os hospitais terciários, hospitais, é, enfim, escola, né? Mas, na verdade, essa organização, que é hierárquica também, ela não existe, tá, pessoal? Ela tem que ser feita dessa forma aqui da direita, que seria o quê? Em forma de rede, rede de atenção à saúde, que seria o quê? É, se conectando, né? Cada elo dessa rede, sendo que a APS, vocês estão reparando aqui que ele está bem no centro de tudo. Então a PS, ela funciona como o grande coordenador do cuidado. E vocês estão reparando que a seta vai de um lado e volta para o outro, né? Então, a gente nunca dá alta para nenhum paciente na PS, né? E a gente sempre encaminha, mas ele é sempre nosso. A gente vai continuar o segmento dele, que também é um conceito que eu vou falar daqui a pouco para vocês. E, como eu falei também aqui antes, a gente lida com todas as complexidades possíveis, desde a baixa complexidade, né, até a alta complexidade. A diferença dos níveis de atenção seria basicamente o nível, a quantidade de densidade tecnológica dura, né? E pensando na parte de exames, de intervenções, de medicamentos, né? Mas a gente usa também tecnologias mais complexas, né? Porém leves dentro da APS. Seja ela comunicação, ferramentas de gestão, a gente vai usar isso na APS também. E aí eu coloquei, também eu fiz questão de botar a Barbara Starfield, que eu sou um admirador do trabalho dela, que foi uma grande referência de cientista, né, sobre a APS e trouxe vários conceitos importantes para a gente, que ela foi uma pesquisadora da Universidade de Johns Hopkins, né, que é uma das mais conceituadas do mundo, e ela criou os atributos da atenção primária, né? Atributos essenciais, atributos derivados, né? E aí isso vai nortear o nosso papel dentro desse cenário. Então, como que a gente quer fazer um trabalho de excelência se a gente não conhece os atributos, né? Então, lembrar que entre os atributos essenciais tem o acesso de primeiro contato, que seria o quê? Seria basicamente o paciente entrando, quando tem uma nova demanda de saúde, ele chega onde? Chega na atenção primária. E sempre que ele tiver um novo problema, ele vai acessar por ali. Então,
como eu falei, é porta de entrada. E o acesso do primeiro contato é isso. A APS tem que garantir essa questão. Outra é a longitudinalidade, que seria o quê? O cuidado ao longo do tempo. Então, eu mantenho esse paciente sendo cuidado e eu nunca dou alta para ele. Então, eu vou acompanhando, vou fazendo segmento de doenças crônicas e por aí vai. Coordenação. Então, é importante falar que a gente faz essa coordenação, que é justamente essa da rede, tá? E a integralidade, que é tentar garantir a resolução de todas as questões de saúde desses pacientes, tá? Então, a gente tem que desde as questões mais simples como as questões mais complexas, e tentar organizar o nosso serviço da APS para tentar resolver ao máximo isso. Se precisar encaminhar, a gente vai encaminhar também, certo? Então, esses são os essenciais. Os derivados são o quê? Orientação familiar, então a gente tem abordagens familiares para a gente poder aprofundar e entender aquele contexto como um todo. Lembrando até que a especialidade, né? MFC, né? O C é medicina de família, né? Tem o F da família, então a gente tem essa orientação familiar e entende que isso é uma questão importante dentro dos processos de saúde e doença dos indivíduos. Tem também orientação comunitária, que seria o C da MFC. Então, a gente tem que se apropriar de instrumentos que possam aproximar a gente que trabalha no posto, na unidade básica ali, da nossa comunidade. E aí vão ter várias ferramentas que a gente vai lidar com isso ao longo do tempo, tá? E, claro, a competência cultural, que é o quê? Eu entender aquela comunidade, entender as suas particularidades e fazer uma comunicação efetiva e que faça sentido, uma prática que faça sentido. Então, vocês estão entendendo que isso é o básico para a gente começar um trabalho dentro da atenção primária? E aí lembrar que tudo que eu estou falando aqui, existem várias nuances, vários outros conceitos que nesse encontro somente eu não consigo é, aprofundar, né? Mas então estou dando uma pincelada nesse pilar que é fundamental. Combinado? Então, esse foi o primeiro pilar destacando dessa aula de hoje aqui. O segundo, gente, que eu coloquei que seria fundamental também é o quê? A gestão da clínica. Então, a gestão da clínica às vezes fica um conceito etéreo, não sei se vocês já leram sobre isso, leram algum assunto sobre, mas a gestão da clínica na APS, o que que é? Nada mais é do que refere-se ao conjunto de práticas e estratégias usadas para organizar e otimizar o funcionamento das unidades de saúde, tá? Então, tudo que eu tenho ali para poder proporcionar o quê? Um acesso do paciente à sua equipe de referência, para a gente ser resolutivo, ter uma alta qualidade, uma APS de alta qualidade, né? Como eu falei, resolvendo os problemas dos pacientes, atendendo às necessidades da população, de maneira o quê, pessoal? Eficiente. Então, eu tenho que garantir isso. E como que eu vou garantir isso? Tendo uma boa gestão da clínica, organizando aquele serviço, organizando os processos de trabalho, porque a parte do consultório é uma parte importante, né? A gente atende ali a nossa atribuição, mas existe uma dimensão do nosso trabalho que é burocrático, que é administrativo e de planejamento, tá? E a forma como a estratégia de saúde da família foi implantada no Brasil dá muita autonomia para nós, das equipes, para a gente organizar esses processos de trabalho. Claro, tem um gerente ali perto, né? Tem lugares que não tem gerente, mas tem um administrador, enfim. Cada um vai ter uma dinâmica que pode também contribuir para organizar ali aquele serviço. Mas, no geral, a gente tem uma autonomia interessante para poder organizar. E aí eu coloquei alguns pontos que seriam importantes aqui destacar dentro dessa gestão da clínica. Entre eles é o quê? Definir como os pacientes serão recebidos, triados e atendidos na unidade, tá bom? Então isso é muito importante, que seria um fluxograma mesmo de como que esse paciente chega, por quem que é acolhido, é o técnico que que faz essa triagem inicial, que faz o acolhimento, às vezes é um segurança mesmo da unidade, do patrimônio, que direciona. Ah, você é de qual equipe? Vai para a direita, vai para a esquerda, vai organizando. É vacina? Vacina é lá do outro lado. E vai sedimentando esse fluxo, tá? Então, um fluxo bem organizado evita esperas desnecessárias, filas, né? Evita também, inclusive, barracos, enfim, confrontos com a equipe. Então, quanto mais organizado isso tiver, melhor. E até o espaço físico, a dinâmica, onde estão as cadeiras, as longarinas, né? E a gente tem que pensar tudo isso para proporcionar uma experiência de cuidado em saúde adequada, né? E isso é um termo também de gestão que chama de ambiência também, de pensar os ambientes como também determinantes no processo de saúde e doença. E o ambiente de vocês? Eu queria até deixar também como uma reflexão, como está esse ambiente de trabalho de vocês? Ele está mais para adoecimento, né? Tanto dos profissionais como dos servidores,
ou ele é um potente ferramenta de vínculo, de cuidado com a saúde dos pacientes. Então, é importante pensar esses ambientes, inclusive o consultório, tá? Então, essa é parte do fluxograma, de entender como é que funciona a unidade em si, é fundamental. Outro ponto aqui que eu acho que é um dos pontos mais importantes também, é essa gestão da agenda e da demanda espontânea, tá? Então envolve o planejamento, né, de como que vai funcionar essa agenda do médico, do enfermeiro, quantas demandas, quantas consultas agendadas por semana, como vai ser esse agendamento, se tem ou não. Então, assim, parece simples, né? Ah, vou chegar lá, vou atender, mas temos que pensar nessas dinâmicas, né? E é importante vocês saberem que é o seguinte, existe evidências, existem estudos com diferentes formas de organizar a agenda do médico, tá? Então não é uma coisa solta e que as pessoas vão só reproduzindo. É importante também pensar criticamente sobre isso. Então é importante realmente entender. Existe também acesso avançado, modelo Carve-out de agendamento, existe também o modelo tradicional que prioriza alguns grupos específicos, né? Gestante, pré-natal, hipertensão, e não dá margem para demandas de demanda espontânea. E aí eu vou criar alguns problemas, mas lembrando que não existe padrão ouro universal para todas as equipes. Cada um tem sua realidade, cada um tem a sua população específica, sua população adscrita, né? Então, às vezes, tem um percentual muito alto de pacientes, eu já vi até com 15 mil pacientes por equipe, é uma coisa, uma aberração assim, né? Que o ideal seria entre 3 mil até 4 mil ali estourando, mas entender que existe essa dinâmica, tá? Eu não vou chegar a aprofundar aqui nessa aula, mas essa parte da agenda é importante. E imagina, né, gente? Eu cheguei, por exemplo, eu trabalhei no Rio de Janeiro antes de trabalhar aqui em Brasília. Eu trabalhei em Cabo Frio, no interior. E lá, quando eu fiz a primeira reunião de equipe, o que que eles falaram para mim? Ah, doutor, você está chegando agora, né? Como é que você trabalha? Me conta. É, Aí, beleza, e aí, como é que eu trabalho? Eu tenho que saber como é que eu vou fazer esse agendamento. Aí eu fui ver o histórico de como é que estava sendo feito, propus algumas mudanças, né? Pensando criticamente. Então é importante saber que a gente tem que ter esse conhecimento. Outra coisa importante também é o quê? Uso de dados e indicadores, tá? Então, lembrar que antigamente agora foi cancelado, assim, mudaram, né? A gente está num período de transição, porque antes tinham os indicadores do Previne Brasil que norteavam bastante o nosso trabalho na PS, mas agora a gente vai ver um novo proposta de financiamento da atenção primária com outros indicadores, mas é importante a gente monitorar isso, né? Como é que vocês estão monitorando, né? Então, pensar, eu tenho planilhas, eu tenho controle de quantos pacientes acamados eu tenho aqui na minha unidade. E isso foi uma discussão que eu fiz, inclusive, hoje, dentro de uma reunião de equipe lá da minha unidade, sobre como organizar uma planilha de fato, né? Pensando nessa parte dos acamados, como que eu vou, com que periodicidade, né? A gente tem algumas ferramentas, algumas escalas também de vulnerabilidade, e aí a gente também tem que pensar nesse aspecto gerencial, de planilhar, de ter domínio da nossa comunidade, para justamente moldar a oferta, né, nossa com base na demanda da comunidade, certo? Então a gente tem que fazer esse planejamento e moldar nosso trabalho para ele se tornar mais resolutivo e também compatível com as demandas da nossa comunidade. A implementação de protocolos e boas práticas também, isso foi uma coisa que aconteceu também lá na minha unidade. A gente estava tendo uma dificuldade muito grande de manejo de paciente com crise hipertensiva, né? Então, a enfermeira não sabia muito o que fazer, sempre encaminhava para o médico, né? E aí a gente criou um fluxograma, um protocolo ali da nossa unidade para ajudar nessa parte de gestão mesmo, de organizar esse fluxo. Então, é, foi uma boa prática que a gente implementou que deu certo, né? Então, com base, tem sinal de gravidade, quanto é que está a pressão, é uma pseudocrise hipertensiva ou não? E aí, com base, a gente criou um fluxograma e ajudou bastante a resolver isso. Então, é uma forma de gestão da clínica usar essas ferramentas ao nosso favor. Olha, então foram 5 pilares que eu ia falar hoje, já falei de 2. Tem outros 3 que são muito importantes, tá? Um deles, que o terceiro é o quê? Comunicação clínica, né? Se eu perguntar para qualquer um de vocês, fala assim, ó, gente, por que que é importante ter uma boa comunicação?
Primeiro, é importante ter uma boa comunicação? Todo mundo vai falar, nossa, Wesley, com certeza, pelo amor de Deus. Se você comunica bem, isso vai facilitar, certo? Mas aí eu queria mais, né? Então, vamos pensar, por que que seria tão importante ter uma comunicação efetiva? Pensando no trabalho dentro da atenção primária. Então, vai ter uma boa resposta, porque é o seguinte: se eu me comunico bem com o meu paciente, por exemplo, eu tenho uma melhor adesão ao tratamento, eu construo vínculos mais saudáveis, né? Eu consigo resolver mais problemas, porque na APS é isso, né? A gente é um grande resolvedor de problemas, de uma forma mais direta, assim. E a gente tem que ter insights, tem que ter uma certa malemolência ali para a gente conversar e tentar destrinchar qual que é a demanda do paciente. Às vezes essa demanda vem de uma forma desorganizada e nessa comunicação a gente consegue organizar e estruturar uma consulta como um todo, né? E existe também tanto a comunicação verbal como a comunicação não verbal, que muitas vezes a gente nem percebe e a gente está comunicando, passando informações. Se a gente está com raiva, se a gente está cansado, se a gente está com paciência, está disposto. E aí tudo isso vai influenciar nesse cuidado. Não só com o paciente, mas também com os nossos colegas de trabalho, pessoal. Então, se a gente tem uma comunicação entre os nossos pares, com o gerente, a gente consegue construir vínculos de trabalho mais saudáveis. E pensando que a gente trabalha um longo período, assim, vários anos numa mesma unidade, né? Essa longitudinalidade que eu comentei antes, é importante ter relações saudáveis no nosso dia a dia, né? Então, eu dei uma pincelada aqui para vocês. Mas então, eu gosto de deixar definições também para ficar claro. Então, a comunicação é um instrumento de interação entre dois ou mais indivíduos, processo contínuo, fluido, em que as ideias dos envolvidos devem ser descobertas e compreendidas por ambos, tá? Então, nada mais é, gente, do que conectar com as outras pessoas, tá? E no serviço de saúde, a comunicação clínica, ela caracteriza como um processo muito importante para assegurar o cuidado integral. Então, como eu falei, né? E que, para ser efetiva, é fundamental que exista o quê, gente? Disposição mesmo. Existe uma energia gasta ali para a gente construir essas relações, construir elos com os pacientes, com os nossos colegas, melhorando a qualidade interpessoal e os resultados em saúde como um todo. Mas o Wesley tem muita coisa que fica difícil na hora de comunicar, né? Então, eu coloquei algumas barreiras, assim, uma breve introdução do que pode atrapalhar, entre eles, termos técnicos, né? Às vezes a gente, é uma coisa do nosso dia a dia, você está com uma cefaleia, parece que é óbvio, mas o paciente às vezes é uma mensagem que bate e volta, ele não absorve nada. Por que isso, né? Dificuldade de comunicar notícias difíceis, então lembrar que a gente vai lidar com questões de diagnósticos complicados, né? A gente vai ter que dar notícia difícil e a gente tem que estar preparado e treinado para comunicar isso de uma forma adequada. Formação deficitária durante a faculdade. Então, na faculdade, eu particularmente absorvi muito pouco dessa parte de comunicação e eu fui desenvolvendo com o tempo e principalmente na residência de medicina de família. Lá a gente aborda, tem um módulo específico para conversa, para aprofundar sobre comunicação, né? Uma rotina, uma sobrecarga de atividades também pode atrapalhar, né, dependendo da demanda. E sentimentos negativos dos profissionais, né, burnout, ansiedade, angústia também pode prejudicar essa comunicação. Então, esses são alguns pontos. E como resolvo isso, Wesley? Comunicação não é dom, então é isso. Então, a pessoa não vai nascer sabendo. Tem gente que é mais fácil, que tem uma desenvoltura maior natural, mas comunicar é praticar, né? Mas também é o quê, gente? Conhecimento, investimento em formação, em prática e prática, né? Como eu falei. Então a gente tem que investir e gastar tempo com isso. E esse é um ponto que não pode ser ignorado, tá bom? Se a gente quiser fazer um trabalho efetivo, a gente precisa se comunicar bem. Outra coisa que é importantíssima é o quê? Trabalho em equipe. Então, pessoal, na saúde, a gente nunca vai trabalhar sozinho. Esqueça. Não, eu vou trabalhar sozinho, eu não gosto de conversar, de comunicar, mas independente, em algum nível, a gente vai ter que trabalhar em equipe. Então, trabalhar em equipe não é só juntar uma galera aleatória e deixa tocar o serviço. Não é assim. Então, exige uma organização mínima para ter uma efetividade no trabalho em equipe. Então, seria o conjunto de pessoas com conhecimentos diversos, porque são pessoas diferentes, em categorias, formações diferentes, né? Mas que se unem em prol do objetivo comum.
negociando e elaborando um plano de ação bem definido, trabalhando em consonância e com comprometimento mútuo. Então não adianta nada eu entregar se a outra pessoa não se entregar também, né? Então olha só o desafio. Complementando o trabalho com suas habilidades variadas, aumentando a chance de êxito no resultado do trabalho empreendido. Então, gente, esse final eu acho ótimo, porque explica exatamente que o trabalho com as pessoas, né, com a equipe, a gente consegue chegar mais longe. Porque a minha visão como médico é uma. Eu tenho a visão do paciente, certo? Outras categorias vão ter visões diferentes e complementares à minha. Então, para eu garantir aquele cuidado integral que eu estou falando desde o começo da aula, a gente só vai conseguir se todo mundo somar esses conhecimentos. Lembrando que cada categoria tem o seu núcleo de conhecimento e tem um campo, né? O núcleo seria aquilo que é específico daquela categoria. O campo é uma parte que é a atribuição de todo mundo, né? E somando esses núcleos, né, e junto com esse campo compartilhado, a gente tem resultados fantásticos. Tá, mas Wesley, o que que seria importante para um trabalho em equipe? São atributos essenciais, isso aqui eu tirei do Tratado de Medicina de Família, tá? Primeiro, valorizar a opinião dos membros do grupo, então saber se comunicar, então voltou a comunicação aqui, e negociação no grupo. Isso é fundamental, tá? Elaborar um plano de ação bem definido, então apresentar as próprias ideias, ter essa proatividade, discutir, né? E além disso, perceber como a diversidade de visões sobre o mesmo problema enriquece a discussão. Então, às vezes a gente quer evitar conflito, né? Ah, eu não vou falar isso não porque o pessoal vai achar alguma coisa, vai querer falar, então isso, gente, é ótimo. É muito melhor um ambiente desse, que existem conflitos de ideias, do que um ambiente morto, que ninguém fala nada. Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu só vou tocar aqui, eu quero é bater o ponto e ir embora para casa. Esse é o pior cenário. Então, a gente também, nesses cenários que a gente estiver atuando, a gente precisa o quê? Instigar, estimular, colocar nossas ideias, botar nossas crenças em jogo também. Às vezes se expor um pouquinho, porque é assim que a gente vai construir algo. Desse conflito saem ideias muito boas. E às vezes algo que eu achava que era o melhor caminho, dentro desse conflito depois, a gente segue outro que era muito melhor. Certo? Então, é importante saber ouvir. Então, escutativa, viu, gente? Eu falo escutativa, parece que fica, escutativa, beleza. Mas escutar ativamente é um grande desafio, tá? É um grande desafio. A gente precisa estar muito atento para direcionar essa conversa, então a gente tem que estar presente, né? Naquele momento. E ser curioso, né? Isso aqui é um detalhe interessante, porque se a gente não é curioso, se a gente não vai correr atrás, às vezes passam coisas que eram importantes e que, às vezes, na correria a gente não percebe. Então, lembrar que é importante ter todas essas categorias aqui, tudo que eu coloquei aqui é fundamental para um trabalho na PS. E é isso, então melhora a qualidade e segurança do paciente, porque eu estou compartilhando, né? Integra diferentes especialidades, favorece a troca do conhecimento, a gente melhora como profissional, porque imagina, gente, quando eu entrei na residência, eu trabalhei com uma técnica de enfermagem que ficou, acho que trabalhou 20 anos na maternidade. E aí eu vi como ela lidava com as gestantes e com as criancinhas. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque ela tem muita experiência. E eu, acabando de sair da faculdade, muito cru ainda, vendo aquilo, eu falei, caramba, que especial, sabe? Então, a gente pode aprender muito com as outras categorias e com essa troca de conhecimento. Eu vou ensinar um pouco para ela e ela vai ensinar para mim, por exemplo. E é assim que a gente vai crescendo, não só como pessoa, não só como profissional, mas como pessoa também, como seres humanos. E é assim que a gente vai conseguir sempre melhorar na nossa carreira. Mas existem desafios, né, gente? Tem desigualdade de poder e reconhecimento. Lembrar que a unidade básica, a atenção primária, é um local de disputa de poder. É uma coisa que às vezes é passado assim, mas existem interesses diferentes em várias frentes. Então, conflitos vão existir, diferenças, né? Às vezes pessoas muito diferentes dentro de uma mesma equipe. Falta de cultura do trabalho, às vezes a cultura do não trabalho pega muito, né? E a gente vai ter que lidar com isso, falta de conhecimento para a condução de um trabalho em equipe. Então, gente, tudo isso somado é um grande desafio.
Eu estou falando das coisas bonitas do trabalho em equipe, mas é um grande desafio. Então a gente precisa também ter conhecimento, saber ferramentas, né, para a gente articular dentro de um cenário como esse, tá? Então, eu estou dando só uma pincelada geral nesses pilares. Então, isso é importante demais, certo? Agora eu vou para capacitação técnica, gente, para a gente ir caminhando para o fechamento, né, da nossa aula aqui, uma aula mais curtinha, que a capacitação técnica, ela também é muito importante para um trabalho adequado na PS, né? Não adianta nada eu ter fluxos bem estabelecidos, eu ter uma comunicação boa e tudo, se eu não tenho competência técnica, né? Para lidar com os desafios, dos diferentes desafios da atenção primária. Como eu falei, a gente é porta de entrada para todo um sistema de saúde, certo? Então, é, a gente vai pegar naturalmente de tudo, gente, de tudo. Essa semana chegou uma diretora levando a criancinha, a diretora da escola, levando uma criancinha de 5 anos que engoliu a moeda. Vixe, como é que eu vou lidar com isso? Chegou também uma convulsão febril para mim. Eu falei, caramba, vamos lá. Chegou um apendicite, fora os hipertensos, diabéticos, demanda burocrática. Então a gente sempre tem que estar atualizando e estudando para a gente tomar as melhores condutas com base no que vai aparecendo, tá? Então, se a gente souber mais, ter mais capacidade técnica, a gente melhora a qualidade e a nossa resolutividade, né? Então, aqueles 85%, quanto mais eu estudo, mais aumenta um pouquinho daquele percentual. Ah, eu resolvo 77. Se eu estudar mais um assunto que eu não domino, que eu tenho dificuldade, aumenta um pouquinho mais. E assim a gente vai construindo. Daqui 10 anos, como é que eu vou estar? A gente vai estar muito resolutivo, muito forte, porque a gente teve muita experiência e passou por muita coisa. Então, manter os profissionais atualizados, melhores práticas e protocolos, ela é indispensável. Mas é isso, a gente tem alguns desafios, né? Limitação de tempo devido à alta demanda, falta de recursos, às vezes investimentos. Existe, às vezes a rede que a gente está inserido não incentiva tanto a gente participar de curso, né, de formação. Às vezes tem uma dificuldade de acessar algumas ferramentas, né, treinamentos, então isso pode dificultar. E o dia a dia nosso, que é muito corrido, às vezes suga, né, nossas energias, mas mesmo assim a gente tem estratégias para lidar, para aprender sempre, né? E uma pergunta que eu quero deixar com vocês, para vocês pensarem, é se vocês se estão estudando da forma correta, né? Vocês pesquisam, usam fontes confiáveis, suas fontes são seguras. Isso é um questionamento que eu queria deixar para vocês também, tá? Eu deixei aqui algumas ferramentas que eu uso na prática que são indispensáveis, gente. Primeiro, que seria, então, o UpToDate, o Dynamedic, que são os dois que eu mais uso. Tem o Crocane também, tem o BMJ, e também tem o Prevention Task Force, né, que são algumas plataformas, enfim, que a gente usa na nossa prática diariamente para poder tomar as melhores condutas de acordo com essa diversidade de casos que a gente pega, tá? Então, tem outros aplicativos também, né, outros aplicativos que eu uso na prática, que eu compartilho com os meus alunos, e que ajudam bastante, que é uma verdadeira mão na roda mesmo para lidar com essa diversidade, tá? Então, esses foram 5 pilares, tá, que eu separei para vocês, que seriam então indispensáveis, certo? E agora, pensando tudo isso que eu contei para vocês, eu vou até compartilhar um pouco, porque assim, é, eu, nesse começo de atenção primária, depois que eu me formei, eu passei várias dificuldades, né? Eu sofri muito, né? E aí, até pegar esse conhecimento, ter essa noção mais ampla, né, dessa visão da APS, eu demorei bastante, eu sofri muito, né? E aí, pensando retrospectivamente, assim, eu falei, poxa, se eu tivesse alguém perto para compartilhar mais essas informações, né? Eu tinha meus preceptores que me ajudaram muito nesse período, né? Mas se tivesse mais próximo ainda, um acesso mais fácil, né, uma sequência de aulas, de encontros para poder facilitar, ajudaria muito, né, direcionados, né? E é por isso, gente, que até aproveitar esse momento com vocês para mostrar a mentoria também que eu tenho feito, que é justamente pensando nessas questões que eu falei, né, que são desafiadoras e que a gente precisa estar dominando para fazer um trabalho adequado. Eu sei que aqui tem muita gente, pelo que a gente conversou aqui, está começando o trabalho na PS, está planejando começar, né, esse trabalho. Então, por isso que nasceu que esse nome, que é Atenção Primária na Prática, que é justamente para poder realmente
trazer esse conhecimento de forma mais organizada, estruturada e com apoio. Por isso eu criei essa mentoria Atenção Primária na Prática, tá? Aí eu vou compartilhar com vocês um pouco do que essa mentoria a gente programou, tá? Então eu vou só aproveitar esses minutos finais para a gente mostrar isso. Deixa eu só sair um pouquinho aqui. Então, gente, eu vou pedir só licença para vocês rapidinho, só para mostrar realmente o que eu programei dessa mentoria também para vocês, tá? Que eu acho que assim, eu entreguei esse conteúdo desses 5 pilares e vai ser importante também mostrar por que eu estou fazendo isso, né? Então, não sei se vocês me acompanham no Instagram também, que eu tenho compartilhado essa questão da mentoria sobre temas relevantes para nossa prática, tá? É, Aqui eu montei então um cronograma de 12 aulas só para mostrar para vocês o que foi essa programação. O primeiro que eu falei de forma bem superficial sobre esses pontos, né? E eu queria aprofundar dentro dessa mentoria, tá? Então, olha só o que eu montei aqui nesse cronograma nosso. Então, de encontro um, atenção primária na prática, né? Então, o que seria os conceitos de APS, o que seria o trabalho em equipe, o registro também, que é uma parte importante da nossa dimensão do trabalho, que é muitas vezes ignorada e que a gente precisa estar muito atento para fazer de forma adequada, tá? Então, esse seria o encontro um da nossa mentoria. Eu vou montar também aqui o encontro 2 que seria a gestão da clínica e modelos de acesso na APS, porque realmente é um conteúdo muito denso que é impossível falar aqui para vocês. Então, por isso que eu estou montando a mentoria também para poder aprofundar nisso, né? Para a gente ter mais tempo para discutir. Por isso que eu estou pedindo licença para vocês para falar exatamente desses encontros também aqui, tá? Para quem tiver interesse. Então, tem o encontro 3 da hipertensão arterial, e aqui eu começo também falando dessa parte técnica, né? Que às vezes passa muito rápido na faculdade, a gente nem consegue aprofundar. Então, tem a questão da hipertensão arterial, que a gente vai abordar aqui também no nosso cronograma, doenças de pele, depressão, ansiedade na PS, insônia e cefaleia na PS também, que é uma questão muito importante, né? Então, olha só a dimensão do nosso trabalho dentro da atenção primária. São muitas questões que a gente lida todos os dias, né? O encontro 7 que seria cuidado integral do paciente diabético. E, gente, diabetes é extremamente prevalente e é uma questão muito complexa de lidar na nossa dia a dia, porque tem paciente insulino dependente, tem paciente que tem, a gente tem que tentar vincular com tratamento não farmacológico também, então é um baita desafio, sabe? Tem também o encontro 8 que seria problemas musculoesqueléticos, dor lombar, dor no joelho, dor no ombro. São questões também muito delicadas, assim, extremamente prevalentes. E chega no posto como? Ah, eu quero encaminhamento por ortopedia. E aí? Como é que a gente vai fazer o exame físico? A gente vai precisar fazer manobras específicas do joelho, manobras específicas do ombro, né? Síndrome do impacto do ombro. Tem também a questão de fragilidade da cintura escapular. Como é que eu vou lidar com isso? É ponto gatilho de dor, dor na lombar, né? Nossa, gente, inclusive hoje teve dor lombar no posto, em que eu precisei então fazer um manejo medicamentoso também, né? E são questões muito importantes que a gente precisa ter uma noção, né? O encontro 9, anticoncepção e planejamento familiar na APS, essa escolha informada para um cuidado personalizado. Então, isso é uma demanda diária. Pré-natal de baixo risco. Então, para quem acha que só o pré-natalista ali, o GO, que faz o pré-natal bem feito, não é verdade. A gente faz um bom trabalho na atenção primária à saúde também, pensando nessa parte de pré-natal. E lembrar que quando o pré-natal é de alto risco, a gente encaminha, mas também a gente continua o segmento na APS, tá? Então a gente garante esse cuidado integral, seguro para gestantes, tá? Programas de rastreamento do Ministério da Saúde, a gente está na vigência do. Então, todo ano tem o Outubro Rosa, Novembro Azul, e a gente precisa ter essas informações, porque muita coisa errada é feita todos os dias, né? E a gente precisa ter essa criticidade para tomar as melhores decisões para os nossos pacientes. A gente sabe que mudou muita coisa da questão do rastreamento, por exemplo, do câncer de próstata. É, e aí, muitas vezes o paciente quer fazer o PSA, mas a gente tem que informar para tomar uma decisão compartilhada, né? E os protocolos hoje em dia nem recomendam fazer de rotina, né? Então, olha só essa questão. E a puericultura também, que é uma dimensão do nosso trabalho que a gente faz na APS e faz muito bem feita. Garantir a promoção de saúde, né? E o desenvolvimento infantil. Então, gente, esses encontros também ajudam a gente a entender o quanto é desafiador o nosso trabalho e o quanto é diverso, né?
E por isso que também estou criando essa mentoria para a gente estar junto e revisar cada um desses pontos também. E que, claro, né, gente, eu comecei a falar de alguns pilares na aula, mas eu quero aprofundar mais, eu quero destrinchar, trazer mais noções para a gente ter mais ferramentas no nosso dia a dia. Então, só isso a gente não consegue, tá? Então, a mentoria, ela é isso, ela é mais do que um curso, né? Porque o curso, às vezes, ele faz, você vai seguir um cronograma de aulas ali, pronto. Eu não queria isso, né? Eu queria estar próximo de vocês que estão aqui na aula, eu queria estar mais perto para contribuir mais. E meus mentorandos que participam comigo, a gente está sempre muito próximo para tirar dúvida, para expandir, as discussões. Eu adoro expandir, né? Abrir mais, discutir mais. Então, a mentoria também tem esse objetivo, tá? Então, é uma sequência que vai complementar, por exemplo, essa aula de vocês de forma mais estruturada, tá bom? Então, só para finalizar, pessoal, e para agradecer também o encontro de vocês, eu queria só, então, a última coisa, só para mostrar, então, para quem de vocês que teve interesse, né, na mentoria, eu vou deixar, inclusive, também no chat o link para vocês acessarem. Tem também o Instagram, para caso vocês queiram entrar em contato, eu mando o link para vocês terem acesso a aula, a mentoria de fato, né? Como adquirir, né? Então, a mentoria de forma geral, o que eu estou estruturando é isso. São 12 encontros quinzenais ao vivo, tá? São 6 meses de encontro. Então, é um tempo bastante longo para a gente estar junto. Um ano de acesso aos encontros gravados. Então, é bom que tem flexibilidade. Vocês podem ver essas aulas como a de hoje, assim, por exemplo, que vocês vão poder acessar de forma remota mesmo, na hora e como quiserem, com a flexibilidade, né? Porque a gente sabe que o trabalho na PS não é fácil. Outra coisa que diferencia a mentoria de curso, que é uma coisa que eu não sei se vocês sabem, é que a mentoria a gente está próximo e tem essa discussão de casos em grupo, né? Então não é um grupão também solto, né? Eu não queria muita gente para a gente poder estar perto ali de vocês e participar dessa caminhada, né? Para a gente estar junto, discutir alguns casos desafiadores, porque a gente sabe que a gente precisa de rede de apoio, gente. Na atenção primária, se a gente estiver sozinho, é complicado. A gente vai precisar de alguém que entenda mais de um assunto específico, que entenda de algum aspecto ali, de algum assunto, né? Porque a gente sabe que é tão diverso, né? Cada um, e aí cada um tem os seus pontos fortes e fracos. E aqui, usando a minha experiência e estando em grupo, eu acho que a gente pode discutir mais e aprofundar, né? E tomar melhores decisões. Então, 6 meses de suporte, tá? Além disso, dentro da mentoria, tem o curso de método clínico centrado na pessoa, que é uma parte importantíssima da comunicação também, da forma como abordar o paciente e extrair o máximo dele, tá? Então, é uma questão fundamental que eu aprendi só na residência também, infelizmente, e que molda a minha prática todos os dias. Lembrar também, tem um curso de dengue na APS, dengue tá virando todo ano, né? Todo ano tem dengue, tem surtos de dengue. Infelizmente, essa é uma realidade. Vocês estão vendo também, acompanhando essas mudanças climáticas e cada vez mais a gente vai ter esses surtos, né? E a dengue esse ano foi avassaladora, pessoal. Não sei se para vocês aí como é que foi, mas aqui no DF, né, foi bem desafiador. A gente teve tantos casos e a gente precisa estar com esse conhecimento em dia para poder tomar as melhores decisões. Eu coloquei também a Masterclass de Comunicação Clínica na atenção primária, que é uma complementação direta da nossa aula de hoje sobre comunicação, porque existem formas de vincular com o paciente, tá? Então, formas de criar um vínculo adequado, de abordar, né? Alguns detalhes que passam desapercebido, que dentro da Masterclass eu falo também com mais detalhes. E alguns modelos também de documento para atenção primária, coisas, por exemplo, MRPA que a gente usa, algumas orientações também prontas que facilita o acesso da população. A gente só imprime e entrega. Então, esses documentos também eu sempre vou deixar quando tiver relacionado aos nossos encontros também dentro da mentoria, tá bom? O que que ela vai consistir? Primeiro, são 12 encontros quinzenais, gente. Então, a duração vai ser de 6 meses, tá? E aí, cada semana que a gente for encontrar ao vivo, pela internet, online, a gente vai discutir algum tema pertinente para a nossa prática na APS. Seja algum tema clínico, seja algum outro aspecto do trabalho em equipe. Eu vou detalhar posteriormente para vocês o que que vai consistir cada encontro nosso, tá bom? Segundo, vai ter um ano de acesso aos encontros gravados. Então, se você não conseguiu ir no encontro ao vivo, não tem problema. Você vai poder ver na hora que você quiser, no conforto da sua casa, se organize para assistir. Então, você vai poder se programar ao longo dos meses aí para poder assistir na hora que você achar melhor, tá bom?
Então, flexibilidade é um ponto importante. Segundo, 6 meses de suporte e discussão no grupo do WhatsApp. Então, é importante destacar que aqui não é um curso, gente, porque o curso, muitas vezes você vai seguindo ali aquele cronograma e acabou. Não tem uma conversa comigo, não tem um suporte mais próximo, né? E aí, geralmente, curso, às vezes, até acontece de comprar o curso e nem faz, né? Aqui não, gente, a gente vai estar tão próximo que vai ser até um estímulo para vocês estarem aprendendo, a gente conversar uns com os outros também, para criar esse ambiente favorável para o aprendizado. Isso que eu acho que é um ponto importante, porque às vezes na faculdade a gente tem isso, tá? Tem uma turma, e depois a gente fica muito isolado, sozinho na nossa prática, e aí não tem muito com quem conversar. Às vezes na unidade a gente se sente muito só, e aqui não. Aqui a gente vai ter um grupo no WhatsApp bem próximo, justamente para discutir casos clínicos, compartilhar documentos importantes, novidades. E aí eu vou sempre compartilhando com vocês esses materiais que eu vou estar sempre pegando. Claro que eu vou estar na residência, né? Então eu tenho uma fonte ali de materiais que a gente vai sempre reciclando, atualizando e eu vou compartilhando com vocês também, tá bom? Outra coisa também que vai consistir também na nossa mentoria é o quê? São alguns cursos que já estão prontos. Então, assim que você adquirir nossa mentoria, já vai ter acesso também a esses cursos, que é o curso do método clínico centrado na pessoa, que é voltado, então, principalmente para essa parte da abordagem, né? Então, não focada na doença, mas sim na pessoa, entendendo ela como um todo e abordando aspectos fundamentais que vão nortear a nossa prática, tornando ela mais resolutiva, mais satisfatória até para a gente, também para os pacientes, claro, né? Mas para todo mundo. Aqui vai ter o curso de dengue na APS, também é um curso muito importante, porque, infelizmente, qual que é a realidade hoje em dia? Todo ano a gente está tendo surtos de dengue. E quando chega a dengue, a gente tem que se virar, porque há uma quantidade muito grande de pacientes, e a gente tem que estar com tudo na ponta da língua, ali, na ponta, do lápis, ali, para poder realmente aplicar esse conhecimento para ajudar os pacientes. Porque lembrar que tem pacientes da dengue que ficam muito graves, né? E né, na minha experiência eu já vi também desfechos ruins da dengue e a gente precisa estar apto para lidar com isso, tá bom? Outro ponto importante que vem como bônus é a Masterclass Comunicação Clínica na Atenção Primária, em que eu vou dar mais detalhes de como a gente estruturar uma comunicação dentro da consulta, detalhes que às vezes passam desapercebido para a gente, só que na comunicação, na interação com o paciente faz toda a diferença. E aí vai deixar essa prática até mais dinâmica, assim, e aí vai te ajudar a fazer essas negociações com o paciente, vai fortalecer o vínculo, porque lembrar que na PS a gente tem a longitudinalidade, então se a gente constrói vínculos bons com os pacientes, a gente tem mais resolução também, mais satisfação, tá bom? Então essa aula vai estar para vocês também, essa masterclass. E tem os modelos de documento na atenção primária. Sempre que eu for falar alguma aula específica, algum encontro específico sobre algum tema, eu vou tentar colocar alguns materiais que eu uso na minha prática também para incorporar vocês aí de materiais, de ferramentas para poder usar no dia a dia, certo? Então, essa vai ser a estrutura base da nossa mentoria. Agora, eu vou detalhar para vocês o que que a gente vai abordar nesses encontros quinzenais e o que que eu separei para vocês com muito carinho, sendo aqueles temas que vão fazer diferença na prática. Vamos lá, então? Serão 12 encontros para a gente aprofundar sobre temas relevantes para a prática de vocês. Então, é impossível a gente abordar tudo que existe da APS em 12 encontros, certo? Porém, eu vou abordar aquilo que vai ser fundamental e se você domina todos esses assuntos que a gente vai conversar aqui, você realmente vai ter uma prática bem mais tranquila, muito mais resolutiva e que vai fazer diferença para vocês, tá bom? Vamos então para o encontro um. O encontro um, eu vou falar sobre o quê, pessoal? Sobre a atenção primária à saúde, a base do cuidado integral e resolutivo. Então, para a gente fazer uma boa prática na PS, a gente precisa entender onde a gente está atuando. O que que é a APS, né? Então, o que que é a APS? O que que exige do papel do médico ou do enfermeiro, enfim, da categoria profissional dentro da APS e como isso vai ajudar demais a nortear o que que a gente precisa fazer, tá? E entender que a gente tem o papel de coordenar o cuidado, de entender que a gente está dentro de uma rede e que a APS em si ela tem um papel fundamental dentro dessa rede e vai exigir que você que trabalha nesse cenário, né, entenda isso. Por isso que a gente vai dedicar dentro do encontro um, esse aspecto. Além disso, como trabalhar em equipe? A gente sabe que é impossível trabalhar em equipe, trabalhar sozinho na atenção primária. Na verdade, em qualquer categoria, assim, qualquer área da saúde que você for trabalhar, né?
vai exigir que você trabalhe em equipe. E para isso a gente precisa ter alguns conhecimentos, algumas ferramentas para poder então compartilhar o cuidado do paciente com outros profissionais, né? Entender que a gente está jogando também a favor, né? Então, junto de uma equipe de saúde, e a gente precisa compartilhar esse cuidado. Então, ter esse conhecimento de como exercer essa prática dentro de uma equipe é fundamental, e eu vou abordar isso nesse encontro 1 também. Outra coisa é o registro clínico de saúde orientado por problemas. Muitas vezes os profissionais ignoram a importância do registro clínico, achando que é só um SOAP, a gente escreve ali, pronto, acabou, mas não é só isso, gente. A gente precisa entender que o registro é tão importante quanto a anamnese, quanto a entrevista clínica. Então, tem muitos estudiosos que falam realmente que eles são equiparáveis, assim, a importância disso. E como usar esse registro ao nosso favor. Isso vai impactar o cuidado longitudinal do nosso paciente, né, ao longo do tempo, né? Saber que esse paciente vai vir várias vezes e dependendo da forma como a gente registra, isso vai impactar no próximo encontro. Às vezes vai tornar ele menos efetivo, se a gente escrever de uma forma que não é adequada, né? E também lembrar que o prontuário não é só para a gente, é para todo mundo que for usar. Então, alguns cuidados a gente vai falar aqui nesse encontro também, certo? Esse é o encontro 1. Um encontro 2, o que a gente vai abordar? Sobre gestão da clínica e modelos de acesso na APS. Então, esse também é um assunto fundamental, porque assim, a gente cai de paraquedas numa equipe e a gente vai ter que perguntar, né? Às vezes até um profissional pergunta: doutor, como é que você vai organizar a sua agenda? Enfermeiro, enfim, como é que você vai organizar a sua agenda? E aí, como que a gente vai lidar com isso? A gente precisa ter o quê? Arcabouço teórico para a gente poder propor mudanças, ter uma visão crítica sobre aquele modo de trabalho que às vezes já estava em processo ali muitos anos e às vezes não é o ideal. Então a gente vai ver quais são as melhores formas de estruturar uma agenda, de estruturar um processo de trabalho ali na unidade básica, o que que a gente tem de evidência, como implantar, então os prós e os contras, porque a gente sabe que não existe um modelo ideal, existe um modelo melhor para aquela realidade que você for trabalhar. E você tem que ter essa visão crítica e esse conhecimento científico também dos estudos para poder fazer as melhores mudanças e implantar as melhores ideias que você vai ter, tá bom? Então, esse vai ser o encontro 2. O encontro 3 vai ser sobre hipertensão arterial sistêmica, estratégias eficazes para controle e cuidado na atenção primária. Então, gente, aqui a gente vai focar no que é importante para a prática, certo? Tem conhecimentos assim da hipertensão, que a gente vai estudar fisiopatologia, enfim, mas na prática a gente não vai usar isso. O que a gente precisa ter um conhecimento que a gente vai impactar no cuidado do paciente, vai evitar desfechos negativos, como um evento cardiovascular, né, um infarto, um AVE, por exemplo, e a gente precisa, então, saber fazer um diagnóstico bem feito, monitoramento adequado, medidas farmacológicas, não farmacológicas, o que que a gente tem de evidência, quais são as melhores recomendações atuais, baseadas em evidência sempre. Então, lembrar que todos esses encontros estão baseados em evidência, então isso é fundamental. O encontro 4 vai ser sobre o quê, gente? Doenças de pele na atenção básica: piodermites, dermatofitose, escabiose e pediculose. Vou contar um segredo para vocês. Doença de pele é a rotina nossa. Quase todos os dias a gente vê uma doença de pele. Então a gente vai ter que saber identificar. Então na aula eu vou colocar várias imagens para a gente poder treinar o nosso olhar para fazer esse diagnóstico de forma assertiva, né? O tratamento também é adequado. Não é só passar corticoide que vai melhorar todas as doenças de pele. Não é isso. A gente precisa ter tratamentos muito direcionados, que aí a nossa resolutividade vai lá para o alto. E a gente consegue, então, o paciente fica satisfeito, resolve, não precisa encaminhar. Grande parte dessas lesões de pele a gente resolve na APS mesmo. Então, esse encontro 4 vai ser para isso. O encontro 5 vai ser sobre depressão e ansiedade na atenção primária, abordagem integral e intervenções práticas. Não é novidade para ninguém, gente, que a nossa sociedade está adoecida. Esse é um fato. Ou seja, então, saúde mental está em amplo aumento, né, na nossa comunidade, na nossa sociedade, a gente precisa também lidar com isso na nossa rotina. Então, como identificar, como fazer o diagnóstico, ferramentas de rastreio. Então, entenda que existe rastreio para a saúde mental, como fazer essa abordagem psicofarmacológica, quais são os melhores medicamentos, né? Existem métricas para a gente avaliar como melhorou essa saúde mental, quando retornar. E aí, nessa aula, eu vou abordar os princípios que vai nortear você na prática lidar com esse quadro da melhor forma, tá? Então, não vamos precisar encaminhar todos os pacientes para a psiquiatria, pelo amor de Deus. A gente vai resolver boa parte deles na APS. O encontro 6
vai ser sobre insônia e cefaleia na atenção primária. Lembrar que são questões extremamente prevalentes, pessoal. Problemas de sono a gente lida todos os dias também. Então a gente vai ter que saber fazer a higiene do sono adequada, quais medicamentos podem ou não ser usados, dependendo do remédio que o paciente está usando, ele vai piorar demais a qualidade de vida dele, vai ter prejuízo a longo prazo, e a gente tem que ter esse conhecimento para ajustar isso na nossa prática, né? E a cefaleia também é um tema muito prevalente, muito comum que a gente precisa lidar. Cefaleia engana, tá? Tem cefaleias comuns, migrânia, tem tensional, então a gente sabe que tem esses quadros mais brandos que a gente vai lidar, né? Mas existem casos que a gente vai ter que fazer exames complementares, tem sinais de alarme que a gente precisa ficar atento, que às vezes a gente vai precisar pedir uma tomografia, pedir uma ressonância, fazer uma investigação porque tem sinais de alarme. E aí a gente vai abordar isso na nossa aula também do encontro 6. O encontro 7, a gente vai falar sobre o cuidado integral do paciente diabético. Diabetes, gente, é muito prevalente, né? Isso não é novidade também para ninguém. Muitos pacientes, a gente tem uma epidemia de obesidade e que uma das repercussões é aumento da prevalência de diabetes, por exemplo, né? Então, diabetes piora a qualidade de vida, piora a liberdade, né, do paciente para poder se cuidar, fazer os projetos de vida dele, né? Pode perder funcionalidade, tem uma série de comprometimentos dos sistemas, né, dos órgãos do paciente. Então, assim, é um grande desafio, né? E é muito prevalente. E a gente precisa tanto tratar aqueles pacientes diabéticos que são menos graves, né? Como também aqueles mais graves, né? Com isso, com necessidade de insulinoterapia, né? Abordagens não farmacológicas também, mudança dietética, enfim. Aqui a gente vai abordar de forma integral as necessidades e os cuidados que a gente tem que ter na rotina. Porque muitas das tem alguns indicadores de saúde que vão exigir é, o cuidado específico do paciente diabético e a gente precisa estar atento também para estruturar o nosso serviço para adequar a essa necessidade da comunidade, tá bom? Cuidado integral do diabético, encontro 7. O encontro 8 vai ser sobre o quê, gente? Problemas musculoesqueléticos, dor lombar, dor no joelho e dor no ombro. Agora eu pergunto para vocês, isso é prevalente? Demais, né? Então tem muitos problemas de dor lombar, joelho, ombro, e a gente também precisa ficar atento porque assim, a gente não vai encaminhar todo mundo para ortopedia. A gente precisa resolver grande parte deles na APS. O que que eu tenho que perguntar para esse paciente? O que que eu tenho que fazer no exame físico? Existem manobras específicas para cada tipo de dor aí que a gente está comentando. Então a gente precisa fazer para poder identificar as causas mais prevalentes. Então, nesse encontro 8, a gente vai falar de uma forma, então, voltada para a prática, como que a gente vai abordar isso? No encontro 9 vai ser sobre anticoncepção e planejamento familiar na PS. Outro tema também muito importante, que são escolhas informadas para um cuidado personalizado. Cada paciente vai ter a sua escolha, vai querer ter uma forma de entender o que seria melhor para ela. Então, a gente precisa então planejar essas famílias, ver quais são as novidades, né, que a gente tem de mais evidência assim para poder realmente tomar essas melhores decisões. A gente sabe, por exemplo, que o protocolo de laqueadura tem novos documentos e um novo fluxograma que vocês precisam estarem atualizados para poder orientar para o paciente, né? Então, teve novidades, a gente precisa atualizar, né? Então, a gente vai extrair o que a gente tem de mais de novo e baseado em evidência e voltado para a prática, tá bom? O encontro 10 é o pré-natal de baixo risco na PS, garantindo cuidado integral e seguro para gestantes. Então, não é só o ginecologista que faz pré-natal, né? Então, a gente na PS faz também pré-natal e faz muito bem. A gente só tem que ficar atento à rotina estabelecida, como que a gente vai conduzir esse pré-natal, desde a identificação até o parto. Como que a gente vai cuidar dessa gestante e desse binômio, mãe e bebê, né? E aí, então, a gente tem que ficar muito atento a alguns dos aspectos que a gente vai comentar aqui no nosso encontro 10 e que aí vocês vão implementar na prática de vocês, então, da melhor forma, tá? Se a gente errar algumas coisas, a gente pode ter desfechos ruins. Então, vamos ficar atento nesse encontro 10, a gente vai conversar mais sobre isso. No encontro 11, para a gente caminhando para o fim aqui dos encontros. Encontro 11, a gente vai falar sobre programas de rastreamento do Ministério da Saúde. Então, a gente precisa ver também as evidências mais recentes. Algumas coisas mudaram e a gente precisa também pactuar com o paciente o que vai ser melhor. Para a gente pactuar com ele, para ele atuar de uma forma mais resolutiva, a gente também tem que orientar conforme, saber orientar e informar de forma adequada. Tem que ter segurança para orientar sobre câncer de mama, câncer de colo, câncer de próstata. Então, se a gente não está dominando isso, a gente pode tomar
condutas ruins com desfechos ruins. A gente está querendo cuidar de forma preventiva, mas às vezes a gente está atrapalhando esse cuidado. Então aqui a gente vai conversar o que que a gente tem de evidência e o que que a gente faz na atenção primária, tá? O encontro 12, para a gente encerrar, seria puericultura na APS, promovendo a saúde e o desenvolvimento infantil. O que que a gente tem que olhar nessa criança? Como fazer a rotina? Periodicidade, vacina, desenvolvimento, quais são os sinais de alarme, quando a gente vai precisar encaminhar algum paciente. Então, os princípios gerais do cuidado da puericultura, a gente vai abordar onde? Aqui, certo? Então, esses serão os 12 encontros, e lembrar que cada encontro desse a gente vai abordar para poder trazer isso de forma prática, gente. Vocês vão sair dos encontros e já vai poder implementar isso na prática de vocês. Essa é a ideia dos nossos 12 encontros, certo? Tá, Wesley, mas você me ofereceu muita coisa aqui dentro dessa mentoria, né? Eu quero saber o valor de investimento que eu vou precisar fazer para poder participar disso. Então, calma. Mas antes de falar o investimento, eu queria dizer uma coisa para você, que esse curso eu não quero que tenha muita gente, né, que fique um grupão, por exemplo, no WhatsApp com um monte de mensagem bagunçada. Não é isso. O foco dessa mentoria é o quê? Estar próximo de cada um de vocês. Então, eu não quero que seja algo igual esses grupões que muitas vezes distribuem assim para discutir casos, viram uma bagunça. Às vezes você olha no WhatsApp tem 700 mensagens. Não é isso. Eu quero então, ter uma turma de mentoria que com, em média, 20 alunos ali, para poder realmente estar perto e entender a realidade de cada um de vocês. Então, pensem nisso também, nessa parte do investimento, porque é realmente impactante e eu quero gerar transformação para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo agora, certo? Agora, pensando nessa parte do investimento, eu vou colocar aqui os valores de cada item do produto para vocês terem noção do valor, né, de cada um deles. E no final, eu vou fazer uma oferta exclusiva e única para você que está assistindo esse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque vai ter acesso a uma oferta tão única. Combinado? Vamos nessa então? Primeira coisa, são 12 encontros quinzenais ao vivo, então são 6 meses, gente. A cada 15 dias a gente vai estar junto online para discutir algum tema importante. Então, esse valor ficou de 1.997. Além disso, vai ter um ano de acesso aos encontros gravados. Então, gente, vai ter flexibilidade. Esse que eu acho que é o grande ponto também, porque se não conseguir participar da aula ao vivo, vai ter acesso remoto onde e quando quiser, tá? Flexibilidade. Um ano, tá? Por esse valor, 997. 6 meses de suporte e discussão no grupo do WhatsApp. Então, gente, como eu falei, eu quero estar próximo de vocês. Vocês, cada um de vocês vão ter acesso a mim para a gente discutir, para a gente opinar sobre quais caminhos você seguir na APS, perfeito? Desde discussão de caso até problemas gerenciais, enfim, a gente vai estar junto nessa, tá? 6 meses de grupo do WhatsApp, 997. Agora eu vou falar do valor dos bônus, né, em relação a cursos, curso de dengue, a masterclass e tudo mais. Então, o curso do MCCP seria 497. O curso da dengue seria 397, o curso completo de dengue. A masterclass, 497. E modelos de documento para atenção primária, 197. Gente, calma, eu vou fazer agora uma oferta exclusiva para vocês, tá? E lembrar que, como eu falei, eu quero estar muito próximo, eu vou gerar também um bônus para vocês agora que estão vendo o vídeo, que seria o quê? A mentoria individual. Ou seja, vocês vão poder marcar um encontro comigo no dia que a gente precisa, que vocês precisarem, a gente organiza para encontrar online e realmente discutir sobre algum tema, alguma coisa que vocês queiram usar o meu tempo para a gente conversar sobre isso, certo? Rumos na carreira, visão da medicina, enfim, fique à vontade para explorar esse tempo comigo, para realmente a gente discutir algum tema relevante para vocês, tá? Então, tem esse bônus que é a mentoria individual, tá bom? Que vai ser exclusiva para os 10 primeiros que fizerem parte da mentoria, tá? Então, sabendo de tudo isso, eu vou colocar então o investimento total, que seria do quê, gente? 5.579. Mas para vocês, eu não vou fazer esse valor. Para você que está vendo o vídeo, eu vou fazer o valor de 6 parcelas de 275,34, gente. 275,34 em 6 parcelas, tá? Ou esse valor à vista de 1.497. Esse é o valor do investimento para vocês, então, transformarem a carreira de vocês, para ter uma tranquilidade e para a gente estar junto nessa, tá bom? Então, o produto tem muita coisa, a gente fez com muito carinho e pensando em realmente ajudar vocês que estão começando e que querem fazer uma PS com qualidade. Certo, pessoal? Espero vocês na mentoria. Estou muito animado para estar com vocês, tá bom? Grande abraço.